Olá, gente. Hoje eu queria mostrar para vocês o poder da oração, né? Como que Deus se manifesta através da nossa oração, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todos que oraram pelo meu filho, né? Que entregaram o nome dele nas igrejas pedindo oração, né? Para quem não sabe, o meu filho foi internado na UTI em estado gravíssimo, com a pneumonia pneumotórax grave, né? Estado gravíssimo. Os médicos falaram: olha, seu filho é o caso mais grave aqui de toda a UTI, né? Ele foi entubado, né? Ele precisou que colocasse um dreno, né? No seu pulmão, e o dreno infeccionou e teve que passar outro dreno. Foi um negócio muito difícil, cara. E através da oração, né? Graças a Deus, cerca de 35 dias depois que ele foi internado, graças a Deus, ele está curado para o nome de Jesus, né? E eu queria falar para vocês o poder da oração, o que a Bíblia diz pra gente sobre o poder da oração, tá, gente? Vamos ler aqui então em Atos, né? Capítulo 12, versículo 5, né? O que aconteceu aqui, gente? Pedro, né, foi jogado na prisão, né, pelo rei Herodes, e ele estava programado para ser morto no outro dia, né? Então, esse rei, ele já tinha matado Tiago, né, com espadas. Ele já tinha matado Tiago, degolado o pescoço com espadas, né? E o próximo era Pedro, né? Pedro estava já preso, né? Já estava na mão do inimigo, né? Estava preso e já estava programado para ser morto no outro dia, né? Então vamos ver aqui o que diz, ó, em Atos capítulo 12, versículo 5, tá? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? Então eu queria relatar aqui para vocês os 5 milagres que acontecem aqui na vida de Pedro através da oração, tá, gente? Então Pedro estava guardado na prisão, né? Só que a igreja, ou seja, os amigos, os familiares, as pessoas que gostavam de Pedro, né, fazia contínua oração sem cessar, né? Todo dia eles se reuniam para orar pela vida de Pedro, né? E assim, quando Pedro foi liberto da prisão, né, que Pedro chegou na casa deles lá, que bateu a porta, né, eles ficaram perplexos, eles ficaram surpresos, porque eles ainda estavam orando, gente, eles ainda estavam orando ainda, e Pedro chegou até lá, né? Ou seja, acontece isso muito com a gente, né? Às vezes a gente está orando e a gente acha que nada está acontecendo, gente, mas só que enquanto eles estavam orando, Pedro chegou lá na porta deles, e mesmo assim é com a gente. Às vezes a gente não vê o agir de Deus, a gente não vê, né, Deus na causa do problema, mas ele já está lá. A gente não tem esse poder de ver o mundo espiritual da maneira que Deus vê, né? Então, a Bíblia está querendo dizer pra gente aqui que o que, gente? Enquanto a gente está orando aqui, Deus já está lá, né? Enquanto a gente está de joelhos, está clamando, buscando ao Senhor aqui, Deus já chegou lá, já está com a mão dele sobre o problema, né? A Bíblia diz que é o poder da oração que faz mover a mão do Senhor, né? Então, quando Pedro chegou lá, o pessoal ainda estava orando, né, gente? Eles não sabiam, não tinham noção de que Deus já estava na causa, Deus já estava trabalhando na vida de Pedro lá dentro da cadeia, tá, gente? E o primeiro milagre, gente, que acontece aqui na vida de Pedro, né, dentro da prisão, tá em Atos 12, no versículo 7, tá? O versículo 7 diz aqui, ó: eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ou seja, gente, o primeiro milagre que acontece aqui, gente, é Deus envia ajuda a Pedro, né? Deus envia ajuda através da oração. Através da oração, Deus envia ajuda pra gente. Então não deixe de orar, gente. Não deixe de orar, porque quando a gente ora, Deus sempre está enviando ajuda, né? E a gente temos outras referências aqui de ajuda, tá, gente? Da parte do Senhor. Temos aqui em Salmos, Salmo 91, versículo de 11 a 12, que diz assim, ó: Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem, seja por onde for que estiver. Ou seja, não importa onde você estiver, se você orar, se você buscar, Deus vai enviar ajuda. Temos aqui também mais referências de Deus enviando ajuda, aqui em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, tá, gente? Que acontece aqui em Reis, nessa passagem, né? O rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, né?
ele queria destruir o povo de Judá. Por quê? Quando o rei Ezequias, né, que era o rei do povo de Deus, o rei do povo de Judá, ele assumiu o poder, né, que o pai dele morreu, e ele sucedeu. Então ele falou, a gente não vamos mais pagar impostos para os inimigos, a gente não vamos dar o nosso suor mais para os inimigos, né? Então o rei Senaqueribe ficou muito irritado com isso e falou assim, mandou uma carta lá para Judá, né, pro rei Ezequias falando, rei Ezequias, a gente vamos destruir a sua cidade, tá? Vocês não querem mais pagar imposto pra gente, pois a gente não quer mais imposto, a gente vai invadir a sua cidade, vamos matar todos e roubar tudo que vocês têm, todos os bens, todas as riquezas que vocês têm, a gente vamos roubar tudo e vamos matar todos vocês, né? E para amedrontar ainda, né, o rei Ezequias falou, nosso exército é tão forte que apenas um soldado, o soldado mais fraco que eu tenho aqui no meu exército, é capaz de matar 20.000 soldados seus, né? E mandou essa carta de afronta ao rei Ezequias, né? E o rei Ezequias, quando recebeu a carta, ele não respondeu, gente. Ele fez o quê? Ele pegou a carta, foi até o templo e foi orar ao Senhor, gente. Ele foi orar ao Senhor. E no momento que ele estava orando lá, né? O profeta Isaías apareceu e falou, o Senhor manda aqui dizer que nenhuma flecha, né? Nenhuma flecha será atirado aqui dentro da cidade, ou seja, não haverá guerra alguma, né? Nenhum escudo será levantado aqui dentro dessa cidade e nenhuma flecha será atirada, né? Ou seja, o Senhor já estava guardando aquela cidade. E olha só o que acontece, a ajuda que o Senhor envia dos céus para o povo de Judá, Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, né? Diz assim, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáver. Ou seja, gente, Deus mandou apenas um anjo, um único anjo. Matou 185.000 soldados inimigos, né? Destruiu todos os soldados inimigos, né? Através de quê, gente? Da oração de Ezequias, né? Ezequias era um homem temente a Deus, era um homem que confiava no Senhor, né? Aquela situação era muito difícil sair daquela situação, pois o inimigo era muito forte, ele era muito numeroso, era muita gente, 185.000 soldados, né? Sanguinários, prontos para destruir aquela cidade, né? E Ezequias não respondeu ao inimigo, né? Ele não respondeu àquela afronta, não quis, né, bater de frente, não, ele foi orar, ele foi clamar ao Senhor e o Senhor enviou ajuda, né? Temos aqui também, gente, em Daniel, capítulo 6, versículo 22 também, né? E Daniel, quando ele estava sendo perseguido, ele foi jogado lá na cova dos leões, né? No covil dos leões, né? Muitos leões famintos ali, e ele foi jogado lá para ser devorado pelos leões, né? E quando foi pela manhã, né, após ele ser jogado lá para ser morto, quando foi pela manhã, o rei apareceu lá e falou, Daniel, poderia esse teu Deus, ao qual você serve continuamente, ter te livrado dessa prisão, né? Ter te livrado dos leões, né? Ele falou dessa maneira, já achando que Daniel estava morto, né? Porque os leões eram leões famintos, eram muitos leões, como não tinha condições de um ser humano sobreviver àquela situação, né, gente? E o rei foi e chamou, né? Perguntou, seria teu Deus capaz de te livrar, né? Desse terrível perigo, dessa morte certa que você teria aí na boca desses leões, né? E mal sabia ele que Daniel ia responder de lá de dentro, gente. Daniel responde, olha só o que Daniel responde aqui, ó. Daniel capítulo 6, versículo 22, ó. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, gente. Olha só, é muito forte, gente. É muito forte essa passagem, né? O poder da oração é muito forte, gente. Então, não deixem de orar, gente. Não deixem de orar, né? E vamos aqui ao segundo milagre, tá, gente? O segundo milagre que aconteceu na vida de Pedro através da oração. Enquanto a igreja estava orando, aconteceram 5 milagres. E a gente já vai aqui para o segundo deles, que foi, gente, ó. E caíram-lhe das mãos as cadeias, né? Quando o anjo, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que quando o anjo chegou, né, lá na prisão, ele diz aqui, ó, ainda em Atos capítulo 7, né, no versículo 7, 12, 7, que diz assim, ó, e tocando Pedro, ele o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Ou seja, quando o anjo chegou lá, gente, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Veja só, Pedro estava preso na prisão,
e estava algemado e tinha 16 guardas ali. Era 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 soldados estavam ali guardando Pedro ali na prisão, né? Era uma prisão de segurança máxima. Era a prisão que não tinha condição alguma de Pedro sair dali, né? Humanamente falando, né? E Pedro estava programado para morrer no outro dia. Olha só, era uma situação muito difícil e Pedro estava dormindo, gente. O que isso quer dizer? Que Pedro confiava no Senhor. A confiança de Pedro era tão grande no Senhor, era tão grande, né, que o Senhor ia fazer alguma coisa em respeito dele sobre aquela situação, que ele dormia, ele estava descansado, gente. Olha só. E isso acontece quando a gente confia no Senhor, né? Quando a gente acredita no Senhor, quando a gente tem fé, a gente fica descansado, a gente não fica apavorado, a gente não fica ansioso, né? Quando a gente confia no Senhor, que a gente tem certeza na vitória, a gente não fica nervoso, tremendo, suando, né? Ansioso, arrancando os cabelos, mordendo as unhas. Não. A gente pode até chorar se é uma situação muito difícil, mas a confiança no Senhor nos ampara, né, gente? A confiança do Senhor faz com que a gente durma tranquilo, assim como aconteceu aqui com Pedro. Ele estava dormindo quando o anjo chegou e tocou nele. Acorda, Pedro, veste as tuas sandálias, vista a sua capa, que a gente vai sair daqui. Deus já enviou ajuda, né? E caíram-lhe das mãos as cadeias, né? Caíram-lhe das mãos as cadeias. Ou seja, gente, quando o anjo chegou lá, as algemas que algemava Pedro caíram das suas mãos, né? E assim Deus quer dizer pra gente que quando você ora, né? Quando alguém ora por você, né? Quando alguém está permanecendo em oração, as algemas estão sendo quebradas, né, gente? De repente, você tem um parente que está preso, né? No alcoolismo, né? É a bebida, né? De repente, as drogas, né? E Deus está enviando libertação, gente. Isso quer dizer que Deus tem libertação para dar para essa pessoa através da oração, né? Quando a gente ora, Deus envia também a libertação, a quebra das cadeias, aquela situação que amarra, né? De repente é uma dívida que você tem, que você não consegue pagar, né? Deus vai libertar você dessa situação através da oração, né? Então é o segundo milagre aqui que Deus envia lá na vida de Pedro e que a gente pode absorver, né, para a nossa vida, que ele caíram das mãos as cadeias. Ou seja, gente, através da oração vai ter libertação, gente. Vai ter libertação nas nossas vidas, tá? Então vamos ao terceiro milagre aqui, gente. O terceiro milagre acontece quando o anjo pede para Pedro calçar sandálias, vestir a capa e seguir ele. E eles passam pela guarda, ou seja, está aqui em Atos, ainda em Atos no versículo 10, né? Quando passaram-lhe pela primeira e segunda guarda. Ou seja, gente, os inimigos ficaram confundidos. Pedro e o anjo passou pelo meio dos soldados e os soldados não os viram. Não os viram, eles estavam totalmente distraídos, né? Eles ficaram confundidos ali e não viram Pedro. E assim é na nossa vida, gente. Você sabia que tem gente que torce pelo seu fim, pela sua desgraça? Gente. Tem pessoas que quando você se dá mal, né? Ela se alegra, ela dá risada, ela acha engraçado quando você se dá mal, né? E Deus está dizendo que essas pessoas ficaram confundidas, tá, gente? Muitas vezes é um casamento seu que vai mal, né? Que as pessoas ficam, ali já era, aquele casamento ali já era, meu. Tudo que eles passou ali, toda essa situação que eles passaram ali as pessoas ficam ali só esperando o ponto final, né, gente? Muitas vezes é um parente seu que você tem, que tá na bebida, né? E as pessoas falam, ali já é caso perdido, gente. Ali já é caso perdido já. Não tem mais chance, não tem mais, né, condições dele sair daquela situação. E Deus está dizendo aqui, gente, que essas pessoas ficarão confundidas, porque essas pessoas vão dar a volta por cima. Deus vai restaurar o casamento. Deus vai tirar essa pessoa do vício, né? E vai colocar ela dentro da igreja, né? Tem muitas pessoas que falam, ali tá desempregado, meu, ele é vagabundo, é o preguiçoso, né? Sei lá, às vezes a pessoa tá desempregada e está a pé, né? E de repente essa pessoa vai dar a volta por cima e Deus vai e abre, né? Abre as algemas, quebra as cadeias para essa pessoa, né? Deus vai confundir os inimigos para que quando ele der a volta por cima, ele vai aparecer com uma moto e trabalhando com essa moto. A pessoa vai aparecer com um carro e trabalhando com esse carro. E a pessoa não vai entender nada. A pessoa, né? Os inimigos vão ficar tipo, como assim, meu? Ele estava ontem desempregado e estava a pé. E agora aparece com um carro e está trabalhando. Aparece com uma moto e está trabalhando. Essa pessoa morava de aluguel e agora
tá com uma casa, comprou uma casa, como assim? Não tô... E tudo isso, gente, é o poder da oração, é o trabalhado do Senhor na nossa vida, né? Através da oração, Deus vai confundir os inimigos, vai confundir todas aquelas pessoas que tramam contra a sua vida, que torcem contra a sua vida, né? Você vai dar a volta por cima, tá, gente? Então vamos ao quarto milagre que Deus fez na vida de Pedro, tá, gente? Que tá no versículo 10 ainda de Atos, tá, gente? Diz assim, ó, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual abriu por si mesma. Ou seja, gente, nesse milagre aqui, Pedro chegou lá no portão da saída da cadeia, né, uma porta de ferro gigantesca, e quando Pedro chegou lá, a porta abriu automaticamente, gente, por si mesma a porta se abriu, ou seja, através da oração, Deus está abrindo portas, gente. Deus abriu a porta na vida de Pedro e vai abrir nas nossas vidas também, gente, através da oração, né? Às vezes é uma porta de emprego, gente, é um benefício que você está esperando que não sai, é um documento no cartório que não... que tá enrolado, que não sai, de repente, né, gente, é um exame que tá enrolado, não sai, de repente é uma viagem, né, que você tá programando e não consegue, né, é uma mudança que você às vezes está insatisfeita na cidade que você está e você quer mudar para outro lugar e não vê saída, não vê condições de sair dessa situação. Através da oração, né, através da oração, essa porta será aberta, né? Deus sempre envia um anjo para ajudar a gente, Deus sempre vai abrir uma porta, né? Assim como foi lá no Egito, quando o povo do Egito prendeu o povo de Deus, né? Prendeu o povo de Deus, estava preso no Egito, e quando Deus usou Moisés para libertar, esse povo ficou encurralado. No momento da libertação ali, o povo ficou encurralado entre as montanhas e o mar. E Deus abriu uma porta, gente. Deus abriu o mar para o povo de Deus passar, para o povo de Deus sair daquela situação, né? E a Bíblia diz que abriu-se o mar, e o povo marchou para dentro do mar, saiu do outro lado, e quando todos tinham passado, o mar fechou, né? Deus fechou a porta para os inimigos, tá, gente? Então, através da oração, Deus está abrindo portas na minha e na sua vida, tá, gente? Então vamos ao quinto e último milagre aqui, gente, ó, que tá no versículo 12 de Atos, tá? Atos 12, versículo 12. E diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Ou seja, gente, enquanto a igreja estava orando, enquanto aquelas pessoas permanecia em oração, o milagre chegou até a casa delas, tá, gente? A Bíblia diz aqui que quando Pedro chega lá, né, dá para escutar, as pessoas ainda estão orando lá, né? Então, as pessoas não viam o agir de Deus, mas Deus já estava agindo. Deus já estava trabalhando na vida de Pedro já há muito tempo, e eles estavam orando, ou seja, né, a bênção que eles tanto esperavam, o milagre que eles estavam esperando, chegou até a porta deles, que era Pedro, tá, gente? Era Pedro. Esse é o poder da oração, tá, gente? Quando a gente ora, Deus envia a sua bênção, o seu milagre até a sua porta. A sua bênção vem até você através do poder da oração, tá, gente? Então, esse é os 5 milagres que Deus faz na nossa vida, né? Que Deus pode fazer na minha e na sua vida através da oração, tá, gente? Às vezes, né, gente, é um livramento, né? Às vezes, muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui já passou por situações difíceis, né? A qual Deus a livrou da morte, né? E sabe por que isso aconteceu, gente? Porque tinha gente orando por você, né? Eu já passei por situações assim, né? Onde minha vida ficou por um fio, onde não tinha mais possibilidade, né, de eu escapar daquela situação, onde a morte era certa, né? E Deus me livrou daquela situação, né? Através de quê? Da oração, gente. Porque tinha gente orando por mim, né? E você também, Deus o livrou daquela morte certa porque tinha gente orando por você, né? Isso te dá uma noção do poder da oração, né? O poder da gente confiar no Senhor, da gente dobrar nossos joelhos e orar ao Senhor, né? Entregar as nossas vidas, as vidas daquelas pessoas que a gente amamos, entregar ao Senhor como forma de oração. Ou seja, quando a gente ora, quando a igreja está em oração, Deus envia ajuda, tá? Quando a gente está em oração, quando a gente tem fé, né? Quando a gente crê no Senhor e permanece em oração, as cadeias se quebram, as algemas, todas aquelas amarras que estavam amarrando as nossas vidas se quebram, caem por terra, tá, gente?
Através da oração, os inimigos, as pessoas que tramam contra a sua vida, as pessoas que torcem para o seu fracasso, ficarão confundidas, tá, gente? Através da oração, né? Enquanto a igreja ora, né? As portas vão se abrir, os portões que estavam fechados vão se abrir, tá, gente? Através da oração, enquanto a igreja ora, a bênção, o seu milagre chegará até a sua porta, chegará na sua casa, né? Quando a igreja estava orando, Pedro, chegou até lá, e assim Deus quer fazer com a gente, tá, gente? Mas a gente precisa orar. Muitas vezes a gente tem um sonho, né? A gente tem um objetivo e esse objetivo está longe. Esse sonho está muito longe de se alcançar. Mas Deus está dizendo para mim e para você aqui que é através da oração, é de joelhos, é orando que a gente vai chegar até esse objetivo, que a gente vai chegar até esse sonho. Através da oração a gente vai chegar até essa graça tão buscada, tá, gente? Um abraço a todos, a paz do Senhor e graças a Deus.